E se Moisés nunca tivesse libertado o povo de Israel do Egito? Já parou para pensar em como o mundo seria diferente sem um dos eventos mais transformadores da história da humanidade? O Êxodo não é apenas uma história de libertação, mas a fundação de uma nação, de uma fé e de leis que moldaram a civilização ocidental. Mas e se o protagonista dessa história, Moisés, tivesse dito não? E se ele tivesse simplesmente ignorado o chamado da sarça ardente e continuado sua vida como um pastor em Midian? Hoje vamos explorar essa realidade alternativa. Vamos mergulhar em um mundo onde o Mar Vermelho nunca se abriu e os hebreus permaneceram sob o jugo do faraó. O que aconteceria com o povo de Israel? E com o cristianismo e o islamismo, religiões que têm suas raízes profundas nessa tradição? O que aconteceria com os 10 mandamentos e toda a base moral que eles representam? Prepare-se para uma jornada fascinante por um passado que nunca existiu, mas que nos ajuda a entender a importância do nosso presente. Vamos voltar ao ponto de virada. Moisés, um homem que fugiu do Egito após matar um feitor, vive como um simples pastor. Um dia, ele vê um arbusto queimando, mas que não é consumido pelo fogo. Uma voz o chama, identificando-se como o Deus de seus antepassados, e lhe dá uma missão quase impossível: retornar ao Egito e libertar seu povo da escravidão. Na história que conhecemos, Moisés, apesar de suas dúvidas e medos, aceita. Mas em nosso cenário alternativo, o peso da tarefa o esmaga. Ele se sente incapaz, gago, um fugitivo sem poder algum. Ele olha para o fogo, para o deserto ao seu redor, e simplesmente se afasta. Ele recusa o chamado. O fogo se apaga, e a história da humanidade toma um rumo drasticamente diferente. No Egito, nada muda. Os hebreus continuam sua rotina de trabalho forçado, construindo cidades e monumentos para um faraó que os vê apenas como mão de obra descartável. A esperança de libertação, que era uma chama tênue, começa a se apagar. Gerações nascem e morrem na servidão, e a memória de seus patriarcas Abraão, Isaque e Jacó se torna cada vez mais distante, quase um mito. Sem um líder carismático para uni-los, qualquer tentativa de rebelião seria esmagada com brutalidade. A identidade cultural e religiosa dos hebreus começaria a se dissolver. Eles poderiam, ao longo de séculos, ser completamente assimilados pela cultura egípcia, adotando seus deuses, seus costumes e esquecendo sua herança única. O povo escolhido para ser uma luz para as nações poderia simplesmente desaparecer nas areias do tempo, absorvido pelo poderoso império que os escravizava. O faraó, por sua vez, continuaria seu reinado com poder absoluto. Sem as 10 pragas para desafiar sua autoridade e a de seus deuses, o Egito permaneceria a superpotência indiscutível da região. A humilhação de perder sua força de trabalho escrava e ter seu exército afogado no mar nunca aconteceria. O poder dos deuses egípcios, como Ra e Horus, pareceria inquestionável, e a fé monoteísta dos hebreus, centrada em um único Deus invisível, seria vista como uma crença primitiva e insignificante. O prestígio do Egito se fortaleceria e sua influência cultural e política se expandiria ainda mais pelo crescente fértil, moldando o desenvolvimento de outras civilizações de uma maneira muito diferente da que conhecemos. A história do Oriente Médio seria reescrita, com o Egito mantendo um domínio que, na nossa realidade, começou a declinar. Agora vamos pensar nas implicações religiosas, que são gigantescas. Sem o Êxodo, não haveria a jornada pelo deserto. E sem essa jornada, não haveria a revelação no Monte Sinai. Isso significa que os 10 mandamentos, o pilar ético e moral, não apenas do judaísmo, mas de grande parte do mundo, nunca teriam sido entregues. Conceitos como não matarás, não roubarás e o próprio monoteísmo, a crença em um único Deus, não teriam sido formalizados e disseminados da mesma forma. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que narram essa jornada e estabelecem as leis,
simplesmente não existiria como a conhecemos. O judaísmo, como uma religião estruturada em torno de leis, rituais e uma aliança com Deus, talvez nunca tivesse se formado. A fé dos hebreus poderia ter permanecido como uma tradição oral fragmentada, facilmente perdida ou distorcida ao longo do tempo, e o efeito dominó continua. Sem um judaísmo forte e estabelecido, o cristianismo provavelmente não teria surgido. Jesus, um judeu que veio para cumprir as profecias das escrituras hebraicas, não teria um contexto profético para se encaixar. Os conceitos de Messias, de aliança e de povo escolhido, todos fundamentais para a teologia cristã, estão enraizados na história do Êxodo e do Sinai. O apóstolo Paulo, que viajou pelo Império Romano pregando sobre um Cristo que era a culminação da história de Israel, não teria essa história para contar. O cristianismo, que se tornou a religião dominante no Ocidente e moldou sua arte, filosofia, política e ciência, poderia nunca ter existido, ou, se existisse, seria algo completamente irreconhecível. Da mesma forma, o islamismo, que reconhece Moisés, ou Musa, como um dos maiores profetas, também seria profundamente diferente. O Alcorão faz inúmeras referências à história do Êxodo, à libertação do povo de Israel e à revelação dada a Moisés. Essa narrativa serve como um precedente fundamental para a própria missão do profeta Maomé. Sem a história de Moisés desafiando o faraó, a fundação narrativa do islamismo perderia um de seus pilares mais importantes. As três grandes religiões abraâmicas, que juntas somam mais da metade da população mundial, estão intrinsecamente conectadas pela história de um homem que liderou seu povo para fora da escravidão. Sem ele, o panorama espiritual do nosso planeta seria totalmente outro. Mas será que Deus simplesmente desistiria? É uma questão teológica profunda. Na narrativa bíblica, Deus é soberano e seus planos não podem ser frustrados. Se Moisés recusasse, é muito provável que outro libertador fosse escolhido, talvez seu irmão, Arão, que já era um orador eloquente. Ou talvez um líder que surgisse de dentro do próprio povo escravizado, alguém com a coragem e a fé para desafiar o império mais poderoso da terra. A libertação poderia ter acontecido de qualquer maneira, mas seria uma história diferente, com um protagonista diferente. Talvez fosse mais tardia, mais violenta, ou talvez ocorresse de uma forma que não conhecemos. A essência do plano divino de redenção poderia se manter, mas os detalhes, as pessoas e o impacto cultural seriam completamente alterados. A história da salvação teria um rosto diferente. No entanto, vamos nos ater ao nosso cenário inicial. Moisés recusa e nenhum outro libertador surge. O povo hebreu é assimilado. O que isso significa para o resto do mundo? A influência da ética judaico-cristã na civilização ocidental é inegável. Conceitos como a santidade da vida, a justiça social, a igualdade perante a lei e a ideia de progresso histórico linear têm raízes profundas no pensamento bíblico. Sem essa base, quais filosofias teriam prevalecido? Talvez os valores da Grécia e de Roma, com sua ênfase na lógica, na cidadania para poucos e uma visão mais cíclica da história, tivessem se tornado ainda mais dominantes. Ou talvez outras culturas, como a persa ou a babilônica, tivessem exercido uma influência moral e filosófica maior. O mundo poderia ser um lugar onde a escravidão fosse justificada por muito mais tempo, onde o conceito de direitos humanos universais demorasse muito mais para surgir. Ou talvez nunca surgisse da forma como o conhecemos. Felizmente, essa é apenas uma especulação. Na realidade, Moisés aceitou o desafio. Ele enfrentou o faraó, testemunhou o poder de Deus através das pragas e liderou seu povo em uma fuga milagrosa através do Mar Vermelho. Ele os guiou pelo deserto por 40 anos, um tempo de provação e formação. E no Monte Sinai, ele entregou a eles as leis que se tornariam o fundamento de sua nação e uma inspiração para o mundo. A decisão de um único homem, cheio de dúvidas mas obediente, não apenas libertou um povo da escravidão física,
mas também deu início a uma revolução espiritual que continua a ecoar até hoje. A história do Êxodo é um poderoso lembrete de que as escolhas individuais, por mais assustadoras que pareçam, podem ter um impacto que transcende gerações e muda o curso da história. Essa viagem a uma realidade alternativa nos mostra o quão crucial foi o sim de Moisés. Sem o Êxodo, o mapa religioso, cultural e ético do mundo seria irreconhecível. Ele nos convida a valorizar as histórias de coragem e fé que formaram nosso presente e a refletir sobre o poder de nossas próprias decisões. Uma única escolha pode, de fato, mudar tudo. E aí, o que achou dessa viagem no tempo? É impressionante pensar em como um único evento pode ter tantas ramificações. Se você gostou de explorar essa história alternativa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, qual teria sido a maior consequência para o mundo se o Êxodo nunca tivesse acontecido? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima.